Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho agora sobre três elementos que são bem complexos e demandariam muito mais tempo e muito mais profundidade, né, em serem tratados. Por isso eu vou apenas apontar alguns questionamentos e vocês depois podem ir aprofundando e pesquisando, investigando e conhecendo melhor, que é a BNCC, o currículo, né, e o novo ensino médio. Tá? A gente tem essa organização já há um bom tempo, né, de primeiro, segundo e terceiro ano, essa organização curricular. Trabalhar currículo é uma questão bem interessante, eu gosto muito, né, e todas as suas vertentes, né, o currículo real, o currículo oculto, o currículo nulo. E a gente já tem oficialmente uma estrutura curricular montada nos estados e municípios. Tínhamos, desde a década de 90, os parâmetros curriculares nacionais, depois outros documentos foram sendo publicados, né? As orientações curriculares nacionais, as OCNs, PCN+, que serviam de base para que os estados e municípios organizassem seus currículos. E a gente teve aí recentemente a organização de uma nova estrutura para o ensino médio e de uma nova organização curricular. No papel, está claro, relativamente claro. Só que na prática, estou falando agora enquanto integrante da educação básica, ainda não está visível como é que isso vai se materializar. Porque com a proposta do novo ensino médio, o aluno vai ter um momento igual, né, no país inteiro, e todos os estudantes, que vai ser esse currículo que é definido pela base, e depois ele tem um momento em que ele vai escolher o itinerário formativo que seja mais adequado para as escolhas futuras ou pelo interesse particular dele. Até aí tudo bem, a gente entende como é que funciona, mas como isso vai se materializar? As escolas vão oferecer todos os itinerários formativos ou não? Ou só vão oferecer um ou dois e o aluno, se quiser, ele já se matricula no primeiro ano sabendo que naquela escola ele vai só ter essa opção. Ou ele, quando terminar a parte básica, ele vai poder ir para outras instituições que atendam a demanda do itinerário que ele está querendo cursar. Então isso ainda não ficou muito claro. Se vocês observarem o edital, né, o que está lá, que eu disponibilizei lá para vocês no ambiente, esse que está em vigência de aquisição de obras, as obras elas vão ter características interdisciplinares, né? É bem abrangente o edital, ele traz aquisição de obras literárias, aquisição de obras de formação, né, para a equipe gestora e professores, e nas obras de formação está lá específico o componente, e as obras para uso do professor e do aluno, que está lá por área. Por que essa questão da área? Porque a base para o ensino médio ela está organizada por área. O ensino fundamental não mudou muito, não. Eles publicaram, né, houve o processo todo de produção, de coleta de dados, de informação, de participação de professores, entidades do país inteiro para o ensino fundamental e para o ensino médio. Muitas críticas dos especialistas, dos pesquisadores, justamente por conta dessa questão de ter uma base para o país inteiro como parte obrigatória do currículo, né, porque é um consenso que você tem que atender também às especificidades regionais, né, locais, e a imposição de uma base, de um conjunto de conteúdos, poderia fazer com que o aluno ficasse distante da sua realidade, distante da sua necessidade. Mas foi publicada, está em vigor, para ser implementada, e os próximos livros serão publicados com base nessas orientações. Então,
está lá por área. A base, como eu disse para vocês, a base do ensino fundamental está separadinha por disciplina, está bem tranquilo, não teve muita alteração. Na parte de história você vai ver que está mais ou menos essa sequência cronológica que a gente já trabalha com ela, né, de história geral e do Brasil integrada. Agora, no ensino médio é que a gente tem esses interrogantes. Está por área, na base, e a base ela tem apenas algumas competências por área e as habilidades. Quando você vai ver as habilidades, você consegue identificar história, geografia, filosofia, sociologia. Mas o objetivo é que isso esteja trabalhado de forma interdisciplinar, que um conteúdo ele envolva conceitos de história, conceito de filosofia, conceito de geografia, o que na prática às vezes acontece, né? Mas isso não é tão claro. Quando a gente vai trabalhar a Grécia, por exemplo, a gente trabalha a questão da geografia, né? Solo, relevo, clima, o mar. A gente não se aprofunda na composição do solo, na questão das marés e de como isso facilitava ou dificultava. A gente trabalha de uma forma mais superficial. Só que a ideia é essa, é que seja de forma interdisciplinar. E por isso, antes da introdução dos materiais didáticos específicos por área, os professores vão ter acesso a um conjunto de livros que são chamados de projetos integradores, né? Esses projetos integradores, eles visam justamente trabalhar com o tema de forma interdisciplinar. Vai ser um trabalho um pouquinho complicado, porque a gente é formado de forma disciplinar. Alguns professores conseguem fazer isso com mais facilidade e outros não. No currículo de Pernambuco, a gente teve o ano passado uma consulta feita junto com os professores, em que as escolas receberam uma planilha de Excel com a área, a competência. Dentro da competência tinha as habilidades da área, da competência, e separadinho tinha os componentes curriculares. Cada professor, de acordo com sua disciplina, analisou a proposta de habilidade específica da sua área, viu se precisava, se estava bom, se estava ruim, se estava faltando, se poderia acrescentar mais alguma coisa ou acrescentar uma nova habilidade, né? Houve essa consulta e o currículo de Pernambuco do ensino médio feito a partir da base está para ser publicado. Esse currículo de Pernambuco ele é usado nas escolas estaduais, mas muitos municípios usam ele também, né? Alguns municípios. E a escola particular não usa, mas acaba trabalhando da mesma forma, porque como os livros são praticamente os mesmos, então a organização curricular não muda muito. E como a gente vai ter o Enem, ou se não for o Enem, como a proposta que eu ouvi recentemente é de que não seria o Enem mais utilizado como forma de ingresso à universidade, e sim o SAEB, aquela prova que era feita, né, de forma amostral, depois foi feita de forma censitária, e a ideia é que ela aconteça todos os anos. Ela já acontece na escola, né, no final do ciclo letivo do terceiro ano, terceiro e nono. Então, até se isso se concretizar, as escolas particulares vão ter que aderir a essa proposta também, né? Então, como é que isso vai ficar? A gente ainda não sabe. A gente vai receber os livros, o currículo vai ser publicado e o sistema de ensino, a rede de ensino vai organizar as escolas e a estrutura de funcionamento, não é, a partir dessas demandas aí. Então, a gente tem a BNCC, que já está publicada, já está oficializada, a implementação até 2021, a organização curricular dos estados, dos municípios e o componente curricular História. Então, se você olhar lá na base, você vai ver que não tem mais História no ensino médio. Tem Ciências Humanas e Sociais aplicadas.
com competências por área e com habilidades específicas. No Estado, a gente tem, a partir dessas habilidades, as habilidades de componente. E o livro vai vir, né? Se vocês se atentarem bem para o edital e o que ele pede que o livro traga, eu achei assim, fantástico. Porque a gente vai ter uma série de propostas metodológicas de estímulo ao aluno, tanto com relação à pesquisa e a demandas, temas bem contemporâneos, como também suporte para o professor em termos de recursos de vídeo, de áudio, de metodologias. Tem que, o guia do professor tem que trazer sequência didática, tem que trazer aula interativa, projeto. E, então, é uma série de recursos que estão sendo propostos para que o professor tenha um arsenal de possibilidades. Vem aquela questão, existe muita crítica com relação ao professor usar só o livro. Vejam, eu particularmente, quando o livro tem muitas opções, isso facilita muito a vida do professor. O professor da educação básica, normalmente, ele trabalha em duas redes, ou duas públicas, ou uma pública e uma privada. Se ele tem uma carga horária mediana na rede pública, ele vai ter aí 25 aulas, 24 aulas por semana, e aí se ele tiver a rede privada, ele vai ter mais 20 aulas, então o professor da educação básica dá aí 40, 45 aulas por semana, e preparar material, pensar em material para todas essas aulas, e às vezes são de disciplinas diferentes, né? O pessoal de história, às vezes da história, geografia, filosofia, sociologia, trabalha no ensino fundamental, trabalha no ensino médio, se desloca de escola. Então, se você tem no livro ferramentas, elementos que ampliem as possibilidades de ensino e de aprendizagem, é maravilhoso, porque o professor vai poder organizar, vai ter elementos, ferramentas aí para poder dinamizar as aulas dele, estimular o debate, estimular a participação do estudante, melhorar a aprendizagem, sem ter que estar correndo, pesquisando em vários locais, entendeu? Ele vai ter mais tranquilidade para preparar uma aula diferente melhor. Então, o professor, esse é o X da questão, o segredo, né? O professor é o mediador. Ele não vai ter livro ideal, não vai ter livro perfeito, que não vai ter problema, que não vai ter conceitual, por mais que a gente saiba que tem avaliação, que passa pelos especialistas, mas não vai existir esse livro perfeito. Só que ele pode ser muito bom. Ele pode trazer muitas ferramentas que possibilitem o trabalho do professor, que o trabalho do professor seja mais fácil, seja mais dinâmico. E eu acredito que esse material que está vindo muito, muito bom nesse sentido. Agora, com relação aos conteúdos específicos, aí já é outra questão. E com relação também à construção desses itinerários e se o aluno não tiver realmente que escolher entre o itinerário, o que ele pode deixar de aprender por ele ter que fazer a opção por um determinado itinerário, aí são outros questionamentos que a gente se faz e que a gente tem indícios, né, de respostas, mas nós ainda não sabemos. E aí vai ser preciso investigação, reflexão, para podermos entender melhor na prática como é que isso vai acontecer e as consequências disso para a educação, para a aprendizagem, para os estudantes. Você vai ter pessoas que vão argumentar de forma positiva e outros vão argumentar de forma negativa. Eu, particularmente, vejo que a gente tem coisa boa e também tem coisas que são ruins, né? Você se pergunta se realmente vai ter essa preparação ou não, ou vai ter aluno que vai ter tudo e que vai estar melhor preparado. Também a gente pode perceber que eu, por exemplo, não me dava bem com ciências da natureza. Eu aprendi, mas foi assim, com muita dificuldade. Então, para mim, para minha vida profissional, não faria tanta falta ter esse aprofundamento nas ciências da natureza, mas é importante que se tenha. Você precisa compreender o mundo que o cerca e o conhecimento que está lá no currículo não está por acaso.
Ele está porque a gente precisa dele para compreender o mundo em que a gente vive e a sociedade que a gente está inserida. E aí são esses desafios, né, que a gente vai ter nesses próximos anos com relação ao livro. Na forma da linguagem e da estrutura vai ser melhorada, mas eu acho que a gente não vai ter tanta diferença, né? O que a gente vai aprender aqui com relação à linguagem do livro didático e as possibilidades de trabalho com o livro didático não vão se alterar tanto nesse novo formato. Essa nossa reflexão é mais com relação ao próprio funcionamento da escola, né? E estruturação do currículo. E se os como é que os professores vão ter que trabalhar? E aí eu penso talvez que a gente vai ter o itinerário formativo das ciências humanas e sociais aplicadas, mas cada professor vai trabalhar dentro do seu componente, nesse formato que a gente tem hoje, porque os nossos professores todos são formados de forma disciplinar. Mas acho que é necessário um trabalho de diálogo entre os componentes curriculares. E quando a gente observa os fenômenos naturais ou sociais, históricos, eles não acontecem de forma isolada, né? São elementos diversos que incidem em um determinado fenômeno, e para você compreender um fato histórico, você quase sempre vai precisar de elementos da economia, da geografia, da ciência política, da matemática, que se articulam. Então, o professor de história vai precisar saber ter domínio de todo esse conhecimento? Não, mas ele pode trabalhar de maneira articulada. Esse é um dos pontos também que nós trabalhamos sempre com conteúdo, e tanto as orientações curriculares anteriores, PCN+, como a base, ela dá ênfase no trabalho por competências e habilidades, e não por conteúdo. O conteúdo é o meio de você atingir aquela competência, atingir aquela habilidade, mas na minha prática, né, enquanto coordenador pedagógico, é difícil disso se materializar. O trabalho por competência e habilidade, por mais que até já houve várias séries de estudo, formação para os professores, mas é difícil. No final, os professores acabam trabalhando com o conteúdo e com a reprodução, se o aluno é capaz de reproduzir ou não aquele conteúdo, inclusive em detrimento até de uma parte mais reflexiva, mais abrangente das possibilidades do conhecimento histórico, né? Normalmente, os professores nas provas, eles pedem que o aluno consiga reproduzir o conteúdo que foi trabalhado, e pouca aplicação desse conteúdo, e pouca reflexão a partir desse conteúdo. É um desafio, na verdade, da educação inteira, e que aí a base vem para isso também, e vamos ver como é que vai se desenrolar. A gente tem aí já tudo publicado oficialmente, e faltando a implementação, que a gente está vendo como é que vai ser implementada, como os estados vão implementar, se ainda aos 45 minutos do segundo tempo eles podem barrar judicialmente a implementação, porque vão alegar que não tem condições ainda. A gente está nessa expectativa. E tendo olhar crítico, né? Tendo sempre esse olhar crítico de que, por mais que eles tenham tentado trazer a participação das pessoas, mas ainda é uma coisa muito geral, é uma coisa muito ampla e que atende pouco às necessidades específicas das escolas e dos estudantes. E aí está o papel do professor. Como eu disse, o professor é o segredo, né? Ele é o mediador. Ele está lá entre o conhecimento e o estudante. Porque eu lembro que quando eu estudava, e até quando eu comecei a dar aulas, a gente era quem tinha esse conhecimento aí, né? A gente quem trabalhava, trazia o saber. Hoje está tudo pronto, está tudo na internet, o menino tem acesso a todas as informações. Mas o professor é quem vai fazer com que ele consiga olhar para aquela informação de maneira crítica, reflexiva, e selecione, escolha, né? Entenda.
é o professor quem faz a diferença nesse momento de trabalho com conhecimento e com conteúdo, tá bem? Então, um abraço e boa semana de estudos, e qualquer coisa, entra lá no fórum e tira dúvidas, tá? Até a próxima.